Fala galera, tudo bem com vocês? Bora começar a nossa aula sobre introdução à geometria plana. Aula 7B, galera, está dividida em 3 partes. Parte 1, parte 2 e parte 3, tudo bem? Essa é a parte 1. Ela é longa porque a gente precisa ver vários conceitos de geometria plana, tudo bem? Bora começar? Vamos lá. Para começar essa aula, a gente precisa entender, né, a ideia de geometria. Geometria é uma palavra, né, que ela se origina do grego. É a junção da palavra geo, que significa terra, e da palavra metria, que significa medir, né, vem de metron. Então, a geometria significa, né, que nela nós estudaremos as formas, né, geométricas, as figuras geométricas e suas medidas, bem como também a posição relativa entre essas figuras. Então a geometria vai fazer isso. Ela vai se preocupar em estudar as medidas das formas e também a posição em que elas estão relativamente umas às outras. Tá joia? O que a gente vai ver aqui, vai começar a estudar, é a geometria plana. Tá? Na geometria plana, ela vai estudar somente figuras planas. Tudo bem? Figuras planas, em que a gente consegue, né, representá-las num único plano. E aí, nesse plano, a gente vai estar interessado em calcular o comprimento dos lados, perímetro, área, tudo bem? Então, não pode sair do plano, tudo bem? Existe outra parte da geometria, que é a geometria espacial, tá? Então, a diferença da plana para espacial é que a plana a gente estuda as figuras planas, que são figuras bidimensionais. E na geometria espacial, a gente vai estudar figuras tridimensionais, que saem do plano, tá? E aí, nesse caso, você vai precisar estudar uma nova grandeza aí, que no caso vai ser a profundidade ou a altura, tá? Vamos lá. A geometria clássica, ela está dividida em 3 partes. Nós temos a geometria plana, do meio aqui, que é o que a gente vai começar a estudar. Tudo bem? A geometria euclidiana clássica, certo? Nós temos a geometria espacial, que eu já comentei, né? A plana, a gente estuda figuras bidimensionais, a espacial tridimensionais. Então aqui a gente já, na espacial, a gente já consegue calcular o volume, né, de sólidos. E nós temos a geometria analítica, que ela vai ser uma mistura entre a parte plana espacial com a álgebra. Então nós vamos misturar a álgebra, nós vamos representar figuras geométricas utilizando conceitos, né, elementos algébricos, como equações e inequações, certo? Vamos lá. Olha só, as figuras planas, né, a gente duas grandezas que a gente utiliza muito ao trabalhar com figuras planas, que é o comprimento e a largura. Tudo bem? E elas não têm profundidade. Uma vez que ela tem profundidade, aí tem que sair do plano, que seria a altura. Aí ela já se torna uma figura espacial. Tudo bem? Tem comprimento, largura e profundidade. Então, olha só, a primeira figura aqui do lado esquerdo, nós temos figuras planas, polígonos, né, e círculo. E no meio aqui, eu teria um quadrado ali naquele plano. À medida que aquele quadrado, se ele sai do plano, então ele já torna uma figura tridimensional, né? Aí já vira um sólido geométrico, que é objeto de estudo lá da geometria espacial. Tudo bem? Então é isso. Eu já falei, né? Basicamente, nas figuras planas, a gente calcula a área, perímetro, comprimento de lado. E nas espaciais, além de tudo isso, a gente calcula também volume. A gente está interessado em calcular a capacidade desse sólido aí. Certo? Vamos lá. Gente, na geometria plana, que é a geometria euclidiana, né, derivada de Euclides. Euclides foi o cara que estabeleceu as leis, as regras e os elementos para estudar a geometria. Nós temos aqui, como toda teoria, a base dessa teoria.
né, como eu disse, os princípios, as afirmações, nós chamamos aqui de postulados e axiomas. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas a gente vai falar agora sobre os elementos iniciais, os elementos principais que são estudados na geometria plana. E todos os outros elementos, as outras figuras, vão ser derivados desses elementos, chamados de entes primitivos, que são o ponto, a reta e o plano. Tudo bem? Eles são chamados assim, entes primitivos, porque na verdade eles não têm uma definição. Eles são elementos abstratos, não existem na natureza, não são concretos, tá? Não tem como a gente definir. A gente só tem uma ideia, né, de como eles sejam. Tudo bem? Então, olha só. Esses entes primitivos são o ponto, a reta e o plano. Olha só. O ponto, uma marcaçãozinha que você faz ali, lembra um ponto, né? E a reta, uma linha, qualquer linha que você visualiza aí ao seu redor, lembra uma reta. E o plano também, a parede, o piso, o teto, o tampo da mesa, a folha de caderno, lembra parte de um plano. Por que esses elementos são abstratos e eu falei que não existe na natureza? Porque, na verdade, isso tem a ver com as dimensões desses elementos. Tá? O ponto, por exemplo, é uma marcaçãozinha, mas toda marcaçãozinha tem um tamanho, né? Mas o ponto para a gente, galera, ele não vai ter tamanho. Ele não tem dimensão. Tá? Ele não tem dimensão. Então, a gente não tem nada na natureza parecido com isso. Tudo bem? Então, se você tiver dois pontos, um pertinho do outro, entre os dois vão caber infinitos outros pontos. Tá? Diferentemente, você tem dois objetos, um pertinho do outro, você não consegue colocar um outro objeto ali entre eles. Né? Agora, ponto não. Sempre você vai poder pegar dois pontinhos assim, ó. Imagine que você está aplicando zoom, aí abre. Então, entre esses dois pontos sempre terão infinitos pontos. Tanto é que os pontos de uma reta, né, estão relacionados com os números. Lembra que a gente representa os números numa reta, a reta real? A reta também, toda linha lembra uma reta, mas não é uma reta. Porque, na verdade, aqui a gente não consegue nem desenhar. Mas a reta ela não tem nem começo e nem fim, gente. E ela também não tem espessura. Então, não tem nada parecido com isso aqui na natureza. O plano também. Olha só, dá a impressão que o plano tem borda, né, da forma como que foi desenhado ali. Mas na verdade ele não tem aquela borda, ele é infinito, ele é indefinido. Tá? A gente não encontra isso. A parede ela vai ter um limite, um fim. Né? O tampo da mesa tem um fim. Agora o plano ó, não dá nem para desenhar exatamente como que é, por ser uma figura infinita. Tá? Então a figura mais simples que nós temos aqui é o ponto. Né? Todas as outras figuras são conjuntos de pontos. Tudo bem? Então, toda a geometria plana vai se basear em figuras que são partes desses elementos aí, tá? Ou o conjunto deles. Tudo bem? Então, olha só. O ponto a gente vai representar por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, toda vez que você for representar um ponto. A reta, geralmente, a gente vai denotar por uma letra minúscula. Então, reta R, reta S, reta T. E o plano, normalmente utilizamos uma letra grega minúscula, né? Plano alfa, plano beta, plano pi. Tá joia? Vamos lá, galera. Vamos estudar aqui as principais figuras, né? As básicas aí que a gente vai utilizar na geometria. Vou falar mais um pouquinho da reta, né? O seguinte, é uma propriedade não. Na verdade, isso aqui é um axioma, é um postulado, né? Euclides estabeleceu isso. Dois pontos distintos, se você pegar dois pontos distintos de um plano, por esses dois pontos vai passar uma única reta. Ou seja, esses dois pontos, ó, só uma reta aqui contém os dois ao mesmo tempo. Então eles vão determinar essa reta. Tudo bem? Lembrando que a reta não tem começo e nem fim, ela não tem limite. Ela é infinita e ilimitada. Tudo bem? Essa reta a gente pode chamar de reta R, reta S, e também a gente pode representar assim, ó, reta AB. Por quê? Porque a reta é determinada pelos pontos AB. Só essa reta passa pelos pontos A e B. Repare que na notação nós utilizamos ali em cima do AB uma seta dupla, né? Representando reta, representando que ela é ilimitada dos dois lados. Tudo bem? Então essa daí é a reta determinada pelos pontos A e B, que passa por A e B.
Tudo bem? Então a reta, a primeira figura que a gente vai ver aqui, e a semirreta. Se você pegar uma reta e pegar um ponto dessa reta, esse ponto vai dividir a reta em duas semirretas opostas. Tá? Então, olha só, o que é uma semirreta? Imagine que eu tinha uma reta e eu peguei o ponto A. O ponto A dividiu essa reta em duas, do A para um lado e do A para o outro. Ali eu tenho do ponto A para um lado, ó. E aí eu pego um outro ponto B, para saber qual semirreta que eu estou me referindo, se é de um lado ou se é de outro, eu pego um ponto B em um dos lados. E aí, no caso, eu tenho a semirreta AB. A semirreta ela tem começo nesse ponto A e não tem fim. Passa pelo ponto B e vai embora, infinitamente. Esse ponto A, começo, nós chamamos de origem. Tá? Então, essa semirreta eu posso dar o nome também de uma letra minúscula, reta R, reta S, semirreta, perdão. Só que a gente representa ela da seguinte maneira, ó, é a semirreta AB. Repare que ali, AB, tem uma setinha com sentido único, né? Por se tratar de uma semirreta, porque de um lado ela é limitada, do outro ela é ilimitada. E a primeira letra é a origem, semirreta AB. Tudo bem? Olha só, origem no ponto A e que contém o ponto B, que começa no A e passa por B. É assim que a gente apresenta a semirreta. Tudo bem? Olha só, o que acontece? A semirreta ela tem um começo e não tem fim. Então, por exemplo, essa semirreta aí, nós representamos assim, ó. É a semirreta, eu chamei aqui de U agora, né? Semirreta AB, começa no A e passa por B. Eu poderia pegar aquela semirreta ali, ó. Essa aí já é uma semirreta que eu vou chamar ela de semirreta BA. Por quê? Porque a origem é no B e ela passa por A. Tá vendo? Então, a origem é a primeira letra, a segunda letra é um ponto por onde passa a semirreta. Beleza? Bora continuar aqui, galerinha. Nós temos essas duas semirretas aí, ó. Outro elemento, outra figura importante na geometria é o segmento de reta, que vem a ser a parte de uma reta, né? É uma parte limitada da reta. Então, você tem ali uma reta AB, determinada pelos pontos A e B. Aquela região limitada entre os pontos A e B, incluindo eles, é o que nós chamamos de segmento de reta AB. Né? O A e o B são as extremidades desse segmento. Tudo bem? E aí a gente representa o segmento assim, ó, AB com uma barra em cima, dizendo que ele é limitado dos dois lados, tá vendo? A setinha em cima indica que ela é ilimitada. Como o segmento é limitado, tá, nós temos a barrinha em cima. Professor, o segmento ele é infinito? Gente, com relação à quantidade de pontos que constitui ele é infinito. Tá? Só que ele é limitado. Então, a diferença entre ser infinito e ser limitado. Tudo bem? A reta ela é infinita e ilimitada. A semirreta é infinita, só que ela é limitada de um lado. E o segmento de reta é limitado dos dois lados, apesar de ser infinito, porque tem infinitos pontos. Tudo bem? Então, vamos lá. Bora. Olha só. Medida de uma figura plana. Conceito muito importante na geometria, queridos. Na matemática, em ciência, de forma geral. É a ideia de medir. O que significa medir? Medir significa comparar, né, grandezas de mesma medida. Quando eu quero medir uma figura, eu vou comparar ela com outra figura de mesma natureza. Tá? Por exemplo, se eu quero medir o peso, né, a massa de um objeto, tem que comparar com outro objeto, uma massa padrão, que vai ser a nossa unidade, ou a capacidade. Eu quero saber, eu quero medir a capacidade de um recipiente, de um tanque. Eu vou ter que utilizar um outro recipiente menor, que é a nossa unidade. Eu quero ver quantas vezes, quantos recipientes desse menor serão necessários para encher o maior. Ou o comprimento também, que é o que a gente vai fazer agora. As medidas, né, elas podem ser padronizadas ou não. Tá? Então, o que acontece? Medidas não padronizadas. Inicialmente, a gente utilizava medidas não padronizadas para medir as grandezas. Comprimento, por exemplo, a gente utilizava o passo, o pé, o palmo.
jardas, tá? Então a gente utilizava partes do corpo para efetuar medições. Essas medidas não padronizadas, elas não eram tão interessantes porque dependendo da pessoa, uma pessoa pequena ou uma pessoa grande, ia dar diferença, né? Não tinha um padrão. Então uma pessoa baixinha, por exemplo, o passo dela é uma pessoa grande, pernas compridas, o passo é outro, tá? Então surgiu a necessidade de você padronizar algumas medidas, né? Hoje, praticamente todas as medidas, as grandezas, têm medidas padronizadas, tá? No caso, por exemplo, o comprimento é o metro, a massa é o quilograma, volume é o metro cúbico, se bem que usualmente o mais usual aí é o litro, tá? Então, olha só, eu quero medir um segmento. O segmento ele tem só uma dimensão, que é o comprimento. Para medir um segmento, eu vou usar um padrão, que é um segmento, né, unitário ali. Tudo bem? Esse aí vai ser o nosso segmento unitário. Agora, imagine que eu tenho o segmento AB. Eu quero medir esse segmento AB. Como que eu faço para medir esse segmento AB? Ora, eu vou pegar o nosso segmento padrão, aquele uma unidade, e vou ver quantas vezes ele cabe aqui no segmento AB. Olha só, cabe uma vez, cabe 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, eu estou comparando o que eu quero medir com um padrão, uma unidade. Repare que ali, a medida do segmento AB, tá? A gente apresenta assim, a média de AB é 4U, 4 unidades. Tá vendo por quê? Porque coube 4 vezes ali. Eu comparei, então eu medi. Tá? A gente vai usar a medida de um segmento de uma dessas duas formas aqui. Ó. A segunda forma é mais usual. AB é igual a 4U. O que é AB? É a medida do segmento AB. Cuidado, tem uma questão importante aqui de notação. O AB com a barrinha em cima representa a figura segmento, o segmento. E o AB sem a barrinha em cima representa a medida do segmento, que é o número e a unidade. Tá? É importante a gente saber discernir essas duas coisas. A figura tem uma representação e a medida da figura tem outra representação. Tudo bem? Quando é que dois segmentos são chamados de congruentes? Essa palavra congruente é uma palavra muito importante que a gente vai usar também para outros elementos dentro da matemática. Tá? Deixa eu antecipar aqui. Essa palavra congruente é aquela palavra que a gente usa quando você tem vontade de falar que eles são iguais. Mas na verdade a gente não utiliza a ideia de igual, porque a ideia de igual é muito forte, muito ampla. Duas coisas iguais, duas figuras iguais, para elas serem consideradas iguais, tem que ser praticamente tudo igual. E a gente sabe que não é assim que acontece, né? Então, dois segmentos são chamados de congruentes, eles possuem mesma medida. Então, toda vez que falar de congruentes, figuras congruentes são figuras que têm mesmas medidas, tá? Você vai ver aqui, ó. Por exemplo, eu tenho esses dois segmentos A e B. O segmento AB e o segmento CD. Eles são iguais? Óbvio que não, né? Apesar deles terem a mesma medida, olha só, o segmento AB, ele mede aqui 4 unidades e o segmento CD também. Eles têm a mesma medida, então nós dizemos que eles são congruentes. Professor, eu poderia dizer que eles são iguais? Gente, olha só, vou falar duas coisas aqui que eles não são iguais. A posição, tá, deles, posições diferentes, direções diferentes, e a localização. Entendeu? Então, por isso que a gente chama de figuras congruentes. Tem a mesma medida, mesmo tamanho, tá? São congruentes. Tudo bem? A gente usa igual apenas para números aqui em matemática. Tudo bem? Qual que é a notação que nós vamos usar? Ó, se a medida do segmento AB for igual à medida do segmento CD, que nós vimos no exemplo que é 4 unidades, então o segmento AB é congruente ao segmento CD. Tá vendo aqui o símbolo para indicar congruência? São aqueles 3 risquinhos ali, ó. Nós dizemos que as figuras são congruentes quando elas têm mesmas medidas. Tudo bem? Entendido? Bora para frente então. Outro conceito importante que a gente vai usar muito em matemática é a ideia de ponto médio de um segmento. Você tem um segmento AB
né? O que é o ponto médio de um segmento? A definição está aí, tá? Ponto médio de um segmento é um ponto que pertence ao segmento, tá? E que divide esse segmento em dois outros segmentos congruentes, tá? Então, ó, um ponto do segmento, aquele ponto M ali, ele é ponto médio se acontecer o quê? Primeiro, ele tem que estar no segmento. Segundo, ó, o segmento AM tem que ser congruente ao MB. Ou seja, ele dividiu ali o segmento AB em dois outros segmentos congruentes a ele. Se isso acontecer, o M é ponto médio do segmento AB. Por exemplo, ali ó, o AM tem 2 centímetros e o MB tem 2 centímetros. Tem a mesma medida, são congruentes, então o M é ponto médio. Existem infinitos pontos no meio de A e B, entre A e B. Só que somente um é ponto médio. Só um divide o segmento em dois segmentos congruentes. Tudo bem? Isso é importante demais. A gente vai usar muito isso. Fechou? Bora caminhar então. Outra figura importante é essa figura que eu já vou falando para vocês, que por um bom tempo a gente vai estudar ela. Daqui para frente a gente vai falar basicamente sobre essa figura, que são os ângulos. Tá? Então, o que é ângulo? Gente, ângulo é uma figura plana formada pela união de duas semirretas com mesma origem, mesmo começo. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma semirreta OA e eu vou pegar uma semirreta OB que começa no O também. Ó, uma semirreta OB. Essa figura amarela que aparece aí, que é a junção, a união de duas semirretas com mesma origem, é o ângulo. Parece um V, né? Essa figura aí é o ângulo. Toda figura que você vê parecida com isso aí, né, se trata de um ângulo. Tudo bem? E nós vamos representar esse ângulo aí para um ângulo AOB. Por quê? Porque ó, aquele ponto O, que é o começo das duas semirretas, nós chamamos de vértice do ângulo. Cada semirreta nós chamamos de lado. Então você pega um ponto A num lado e um ponto B no outro lado, então nós temos o ângulo AOB. O O, o vértice, fica no meio. Geralmente a gente usa um acento circunflexo ali, né? Tudo bem? Professor, e tem como medir um ângulo? Tem como medir essa figura? Tem, tá? Não é comprimento. O segmento a gente utiliza um instrumento chamado régua ou trena. Tudo bem? Agora, como que a gente faz para medir ângulo? Medida de ângulo é interessante. A gente vai usar um instrumento chamado transferidor, que é o mais simples, né? Existem outros mais elaborados, mais modernos, mas basicamente nós vamos usar o transferidor. Tudo bem? Esse transferidor está dividido em graus, então a nossa unidade para medir ângulo aqui na geometria plana vai ser o grau. Tudo bem? E a gente vai ver como que se obtém essa unidade aí. Galera, imagine um círculo, uma circunferência, o centro O. Eu vou pegar uma semirreta ali, OA. O A é um ponto da circunferência. Se eu pegar uma outra semirreta ali, a partir de OA, e girar, eu vou girando, eu vou formando ângulos, né? Agora, olha só, e se eu girar ali uma semirreta, olha só, deu uma volta completa. A partir do centro O, eu dei uma volta completa. Nós vamos definir como sendo 360 graus o ângulo formado numa volta completa. Tá? Então, o ângulo de uma volta completa é 360 graus. E aí, então, se você pegar um ângulozinho obtido dividindo esse ângulo de uma volta completa em 360 partes, você vai ter 1 grau. Né? Então, 1 grau corresponde a 1 sobre 360 da circunferência. Então, você pegou a circunferência inteira, olha como sendo uma pizza. Se você dividir uma pizza em 360 fatias iguais, cada fatiazinha dessa tem um ângulo de 1 grau. Tudo bem? Tem um ângulo de 1 grau. Então, 1 grau é um ângulo de uma volta na circunferência dividido por 360. Tudo bem? Então, nós definimos o grau. Essa é a unidade que nós vamos usar para medir ângulos a partir de agora. Tudo bem? Galera, então, para medir ângulo a gente vai usar o transferidor. Tem dois tipos de transferidores. Tem o de 360 graus, que tem o formato de um círculo, e tem o de 180 graus, que é o formato de um semicírculo, a meia-lua, né?
Olha os passos que a gente vai utilizar para medir um ângulo. Dado um ângulo ali, ó, que tem um ângulo daquele ali, como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar o centro da base do transferidor no vértice do ângulo. Depois eu vou alinhar um dos lados com a marcação 0 grau do transferidor. E aí eu vou no outro lado e vou ver quanto que está marcando ali a medida. Vamos fazer isso aqui na prática? Olha só. Vamos lá. Eu tenho esse ângulo aí, ó. Eu quero medir esse ângulo, tá? Qual que é o primeiro passo? Eu vou alinhar o centro do transferidor com o vértice desse ângulo. Ó, olha lá, o centro do transferidor é aquele pontinho ali no meio, ó. Tá vendo? Beleza, coloquei ele no vértice do ângulo. Agora eu vou alinhar um lado com o zero. Tá vendo que está marcando o zero, vai de 0 a 180. Se uma volta completa tem 360 graus, meia volta, né? Tem 180. Aqui no transferidor tem marcação tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, tá vendo? Então eu vou alinhar, agora eu vou girar ele aqui, e de forma que um dos lados coincidiu com o zero, tá vendo aqui do lado direito? Pronto. Agora eu vou lá no outro lado e vejo onde que está marcando, ó. Se um lado começou do zero, o outro lado terminou na onde? Olha só, visivelmente você consegue perceber que o ângulo vai medir 40 graus. Tá vendo? 40 graus. É assim que a gente mede ângulo, usando essa ferramenta chamada transferidor. Professor, mas sempre nós vamos ter um ângulo medindo graus exatamente? Não. Na verdade, nós podemos ter medidas quebradas, né? Então, por exemplo, 70 graus e mais uns quebrados. A gente utiliza os submúltiplos do grau, que é o minuto e o segundo. Olha só, uma das formas de a gente representar um ângulo é dessa forma aí, a forma angular. Esse ângulo alfa, geralmente nós vamos utilizar uma letra grega para representar tanto o ângulo quanto a medida do ângulo, tá? Para simplificar um pouco a nossa vida. Tudo bem? Então, por exemplo, aquele ângulo ali, ele é o ângulo alfa e a medida dele também a gente vai chamar de alfa, que é igual a 70 graus e mais uns quebrados. Esses quebrados eu posso representar usando a notação de minuto e segundo. Então, gente, ó, 70 graus, 25 minutos e 42 segundos, tá? O símbolo do grau é uma bolinha que fica, né, à direita na parte superior do número. Aspas simples representam o minuto e aspas duplas representam o segundo, tá? Importante isso. E aí, ó, o que é um minuto, professor? Um minuto você pega 1 grau e divide em 60 pedacinhos. A gente está utilizando aqui, então, o sistema hexadecimal, sistema numérico. Tá? Mas minuto e segundo não é unidade de tempo. Então, a gente utiliza um minuto, segundo, né? Essa é a mesma nomenclatura para tempo. Mas aqui, gente, não é tempo. Aqui é medida de ângulo. A gente utiliza também minuto e segundo para medir ângulo. Tá? 1 grau corresponde a 60 minutos, é importante você saber essa relação. E ainda assim, 1 minutinho, que deve ser um ângulo minúsculo, né? A gente divide em 60 pedacinhos, cada pedacinho vai medir 1 segundo. Tá? Então, 1 minuto tem 60 segundos. Mas para que dividir em pedacinhos tão pequenininhos, professor? Não há necessidade. Então, os ângulos, eles têm uma aplicação muito grande, né, na localização. Por exemplo, na localização geográfica, vocês utilizam lá, né, uma posição, um ponto na esfera terrestre, ele é representado por 2 coordenadas, né, chamado longitude e latitude, que utiliza-se a notação de ângulo para medir, tá? E outra, galera, se você pegar uma direção, por exemplo, e você fizer uma pequena variação no seu ângulo, de minuto, por exemplo, e você percorrer uma longa distância, imagine que você está atravessando o oceano. Era para sair numa direção, você saiu numa direção um pouquinho variada, né, por questão de minutos. Quando você chegar lá do outro lado, lá na África, por exemplo, a distância do ponto que você deveria chegar é enorme, né? Conforme você vai afastando do vértice, tudo bem? A distância vai ficando cada vez maior.
Então, é muito importante a gente efetuar essa divisão do grau em minuto, do minuto em segundo, para a questão de precisão na direção. Tudo bem? Esse é o principal motivo. Vamos lá. Ó, a gente viu, e vamos fortalecer um pouquinho isso, que existem duas maneiras da gente medir ângulo, tá? A forma decimal e a forma angular. Forma decimal, por exemplo, esse ângulo aqui, ele mede 70 graus de uns quebrados. Esses quebrados aí é a parte decimal, que é 0,24 graus, tá? Então, quando a gente usa o número com vírgula, né, a gente está usando o número decimal. E tem a forma angular, conforme a gente acabou de ver aí. Como é que eu faço para passar uma medida que está na forma decimal para uma forma angular? Ora, eu tenho 70 graus e mais uns quebrados. Esse quebrado eu vou passar para minuto. Então, por exemplo, eu vou fazer uma regrinha de 3 usando aquela relação que nós vimos. Ó. 1 grau tem 60 minutos. A parte quebrada aqui é 0,24 graus. Eu vou passar isso para minutos. Isso vai corresponder a x. Multiplicando o cruzado ali, você tira que o x vai valer 14,4 minutos. Ainda assim está quebrado, professor. Então vou pegar a parte inteira, 14 minutos. E a parte quebrada, agora eu vou passar para segundos, da mesma forma que a gente fez ali anteriormente. Então, 1 minuto tem 60 segundos. A parte quebrada ali é 0,4. Vai ter y segundos. Multiplicando o cruzado, nós teremos que o y corresponde a 24 segundos. Portanto, a forma angular do ângulo é de 70 graus, 14 minutos e 24 segundos. Tá vendo? O contrário, galera, a gente procede da mesma forma. Você vai pegando ali, tá, os segundos se transformando em minutos e os minutos você vai transformando em graus, usando a regrinha de 3. Tá? Só invertendo agora. Tá? O que você quer é o contrário. Tudo bem? Beleza. Olha só, então nós temos as duas formas de representar as medidas do ângulo. Forma decimal, usando o número decimal, e forma angular, usando a notação de graus, minutos e segundos. Com isso, nós chegamos ao fim da parte 1 da nossa aula 7B sobre Introdução à Geometria Plana. Ainda nós temos duas partes nessa aula, eu espero vocês lá. Um forte abraço, até mais, galera.